Rapaziada, bora fazer um vídeo aqui rapidinho falando sobre a bola de ouro. A minha opinião sobre a bola de ouro, né? Eu coloquei aqui uma imagem dos dados, né? As estatísticas dos três que todo mundo achava que ia ficar entre os três da bola de ouro, né? Todo mundo aqui no Brasil, né? Os brasileiros. A gente torcia para que o Rafinha ficasse entre os três ali para ser o primeiro colocado, mas era muito difícil porque o Rafinha não é um jogador tão badalado na Europa e ele também não é a estrela do time do Barcelona, né? A estrela é o Yamal. Vamos ver. 59 jogos para o Dembélé, 69 jogos para o Rafinha e 65 jogos para o Yamal. 33 gols para o Dembélé, 38 gols para o Rafinha, 19 gols para o Yamal. 13 assistências para o Dembélé, 26 assistências para o Rafinha e 24 assistências para o Yamal. Tá tudo muito equiparado aqui, né? Ninguém tá muito estoante, né? Ninguém tá muito fora. Os três ali estão muito parecido no desempenho individual deles, nas estatísticas. Porém, o Dembélé, ele é o cara do PSG. Ele é o camisa 10 do PSG, é a estrela do time. É francês, né? E o Yamal é a estrela do Barcelona. Então, já estava meio que na minha cabeça que os dois iriam estar na frente do Rafinha. Porém, eu não achava que o Rafinha não ia figurar entre os três. Para mim foi uma grande surpresa ele estar em quinto lugar, atrás do Vitinha e do Salah. Então primeiro lugar Dembélé, segundo Yamal, terceiro Mohamed Salah, quarto Vitinha e quinto Rafinha. Para mim foi uma surpresa. Eu achei que o Rafinha ia ser o terceiro colocado, mas tudo bem, né? O que me chamou a atenção também é que só depois do Dembélé ter ganho essa bola de ouro, eu fui procurar sobre as lesões dele, né? E, cara, o que esse cara já teve de lesão é brincadeira, meu. Colocando aqui as lesões dele. Pelo Barcelona, eu lembro que ele não conseguiu jogar bola pelo Barcelona. Mas, cara, ele foi contratado em 17 e 18, né? Temporada 17 e 18. E olhando aqui, cara, 17 e 18, ele ficou 134 dias sem jogar. 18 e 19, 89 dias sem jogar. 19 e 20, 298 dias sem jogar. É um ano, cara. É um ano. Ele ficou o ano inteiro sem jogar. Na temporada 19 e 20. 20 e 21, 161 dias sem jogar. Você tá entendendo que eu falei 4 anos aqui? Desses 4 anos ele não jogou, cara, meia temporada, se for pra contar os quatro. Então, cara, isso é justificável dele não ter jogado tanta bola no Barcelona. Porque futebol ele tinha. Futebol ele tinha e muito. Porém, ele não conseguiu apresentar um bom futebol no Barcelona, é verdade. O... Quando ele foi contratado para o PSG, foi na temporada 23-24, né? Que ele jogou a temporada 23-24 e agora ele está sendo o bola de ouro pela temporada 24-25. Ele já começou a jogar no PSG de uma forma diferente nessa temporada, né? Ele não tá sendo mais o Dembélé ponta. Ele tá sendo o Dembélé falso 9. E deu muito certo isso no PSG. Eu, foi replicado em alguns jogos da França, mas na França ele não tá jogando desse jeito. Alguns jogos ele jogou, mas no PSG não. PSG, todo jogo, ele tá de falso 9, entendeu? E ele tá se dando bem nessa posição, porque ele é ambidestro, né? Ele chuta muito bem. Ele joga, quando ele tá com a bola, ele vai pra direita, ele joga mais pela direita, só que ele, posicionalmente no esquema tático, tá jogando de falso 9. E tá indo muito bem. E olhando esse histórico aqui das lesões, cara, é uma reviravolta e tanta na vida de um cara ter tantas lesões que nem ele teve. E hoje, antes dos 30, né? Acredito que 28 anos ele deve ter, não tenho certeza. Mas antes dos 30, tá sendo o bola de ouro. Então eu acho que merecido. Por ele, sim, é merecido. Agora,
Entre os 10, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui os 10. Quem foram os 10? Então, Dembélé, né? Primeiro. Yamal segundo. Mohamed Salah terceiro. Vitinha quarto. Rafinha quinto. Hakimi sexto. Cara, o PSG com certeza vai figurar entre os 30, né? Porque eu acho que no evento eles premiam os 30 melhores. O PSG, se eu não me engano, teve 7 ou 8, que de praxe, né? Foi o time campeão da Champions e chegou em segundo, na segunda colocação do. Foi vice-campeão da Supercopa do Mundo de Clubes, né? Então, é normal o PSG ter chegado nessa. Os jogadores do PSG ter chegado nessa posição aí. Sétimo, Mbappé. Oitavo, Palmer, que foi o campeão da Supercopa do Mundo de Clubes. Nono, Donnarumma, do PSG. E décimo, Nuno Mendes. Na minha opinião, Nuno Mendes e Vitinha não teria que estar tão distante um do outro assim, sabe? Porque, pensa comigo, o Vitinha foi campeão pelo PSG, foi vice-campeão da Supercopa do Mundo de Clubes e foi campeão da Nations League por Portugal. O Nuno Mendes a mesma coisa. Só que o Nuno Mendes, cara, na posição dele, ele foi o melhor lateral do mundo esse ano. O Vitinha, ele figura entre os melhores, mas até o próprio outro meia que joga junto com ele, português, jogou muito lá também. Como que é o nome dele? João Neves. João Neves jogou muito bem também. Agora, na posição do Nuno Mendes, cara, é ele e só. Não tem nenhum outro lateral que dá pra equiparar com. Pra comparar, só pra comparar com o Nuno Mendes essa temporada. Não tem. Então, eu acho que entre ele e o Vitinha, os dois era pra estar mais próximo ali, viu? E eu, por mim, eu preferiria colocar na frente ainda o Nuno Mendes do que o Vitinha. Tá aí, né? Acredito que o Dembélé mereceu ir muito ser o melhor do mundo, bola de ouro. E, cara, eu tava lembrando também de um lance dele, desse negócio dele ser ambidestro, que teve um vídeo, mas é bem antigo, de quando ele, eu acho que tinha uns 19 anos, que um jornalista perguntou pra ele, perguntou se ele era canhoto ou destro, porque ele bateu um pênalti de direita. E ele falou, não, eu sou canhoto. Aí o jornalista pergunta, mas por que que você bateu o pênalti de direita? Ele falou, porque eu chuto melhor com a direita. Aí, tipo, cara, o cara, ele acha que ele é canhoto, mas ele acha que chuta melhor que a direita. Você entendeu? Então, ele de falso 9 deu muito certo por causa disso também. E qualquer perna o cara chuta, velho. O cara é bom. Mas então, isso aí são minhas considerações, né, pela bola de ouro. Eu gostaria que tivesse sido Rafinha, sim, estava torcendo pelo Rafinha, porém eu também fiquei feliz de ter sido o Dembélé, que ele é um cara merecedor, entendeu? É um cara que, se você for ver, o cara joga quieto, não é um cara que tem muita polêmica, entendeu? Teve esse histórico de lesão aí e tudo mais, mas acontece, cara, lesão acontece. Futebol é assim mesmo. E na época, esse histórico todo dele de lesão foi tudo pelo Barcelona, né? Mas é muito estranho porque, se for pra lembrar, ó, o Barcelona vendeu o Neymar em 2017, né? Que ele foi pro PSG em 2017. Na temporada 16-17, ele jogou pelo PSG. É isso mesmo. Aí, em 2017, 2018, o Barcelona comprou o Coutinho e comprou o Dembélé. E super faturou os caras, né? Porque comprou, acho que o Coutinho por 145 milhões, ou 140, e o Dembélé por um pouquinho menos, acho que foi 130 milhões de euros também. Você entendeu? Então, super faturou os caras. Eles não valiam tudo isso na época, mas como eles venderam o Neymar e tinha muito dinheiro e queria mostrar que tava trazendo duas grandes, não, nem promessas, eram estrelas já, né? Porque pelo menos o Coutinho já era estrela. E o próprio Dembélé também já tinha jogado muito ali no Borussia.
o Barcelona fez essas duas apostas aí e deu errado, né? Porque o Coutinho não conseguiu jogar, não conseguiu apresentar futebol, nunca mais conseguiu apresentar o bom futebol que ele teve, né, no Liverpool, não conseguiu apresentar. E o Dembélé teve esse histórico longo de lesões aí, chegando no Barcelona 17, 18 e saindo na temporada 22, 23. Deve ter saído em 23, né? Porque ele jogou 23, 24 pelo PSG. Então, nas minhas considerações, eu acho que foi merecido, muito merecido pelo Dembélé. Gosto do jogador. E que pena que o Rafinha ficou em quinto, né? Ele merecia pelo menos um terceiro lugar aí, acredito eu, né?